gente continua. Mas aí, acho que a gente vai continuando. Então, o conceito que a gente tem dessa... Aí chega, então, a terceira fase, que era o culto ao peso e ao tamanho. Então, identificar indivíduos com alto potencial de ganho de peso e de estrutura elevada, com peso final muito alto. Então, eram aqueles tipos animais longilíneos, aqueles animais pernaltas. Então, o objetivo dessa fase, que foi no fim da década de 70 até meados da década de 80, foi exatamente preconizando esse tipo de seleção de animais. Novamente, os critérios não consideravam em primeiro plano o peso com relação à idade. O que importava era o animal ele ser alto e ele ser pesado. Então, são características que foram selecionadas naquela época, porque naquela época isso era o ideal na época, né? E aí foi nessa fase, então, que a Racing do Brasil ela teve um ascendente muito grande. A Racing do Brasil, ela foi a proposta dela atendeu exatamente a essa fase 3, que foi essa fase dos animais altos, dos animais grandes e dos animais pesados. Então, o Indo Brasil foi a raça mais criada no Brasil nessa época e ele atendeu exatamente essa proposta, que foi desses animais altos e pesados. Mas a gente percebe que, com o passar do tempo, e por que, na verdade, o do Brasil ele foi selecionado e por que muita gente tem um preconceito e, às vezes, falava que o do Brasil ele foi uma raça que foi selecionado para tamanho de orelha e tudo mais. Na época, então, o que era preconizado? A gente tinha uma importação de animais taurinos e a gente começou a perceber problemas de adaptação desses animais. E a gente começou a perceber problemas adaptativos desses animais zebuínos, ou desses animais taurinos. Por conta do nosso clima tropical, esses animais eles não conseguiam se adaptar de forma adequada no nosso sistema de produção, que era sistema de pastagem, com o nosso clima tropical, esses animais eles não conseguiam se adaptar. Então, na época, se preconizava pelo oposto de características que eram desses animais taurinos. Então, como o animal taurino ele tem uma característica de orelha curta, pouca barbela ou ausência de barbela, então, na época, eles achavam que eles, buscando o oposto disso, eles iam ter um animal adaptado, uma vez que os taurinos eles não eram adaptados. Então, por isso que eles selecionaram animais com orelhas grandes, com barbelas grandes, um animal de estrutura maior, porque era oposto ao animal taurino da época. Por isso que o Indo-Brasil tem essa orelha grande hoje, na época, por isso que eles selecionavam para tamanho de orelha na época, por conta de acharem que selecionar para essa característica a gente teria animais mais adaptados, digamos assim, ao nosso sistema de produção. Ainda com relação à fase 3, que foi a fase do culto ao peso e ao tamanho, a medicina humana ela começa a condenar o consumo excessivo de colesterol e inicia-se uma busca frenética pela carne limpa e sem gordura. Então, naquela época, achava-se que a carne ter pouca gordura seria um ponto positivo. Só depois que foi entender a importância da espessura de gordura, da gordura entremeada, e com isso, naquela época, esses animais com pouca gordura, com esse porte mais alto que era preconizado, produzir esse tipo de carne mais limpa, então foi selecionado para essa característica. E nenhum touro de biotipo mais compacto e que não tivesse o peso adulto acima dos 1.000 quilos era considerado um bom arraçador. Então, essa característica de grande peso era o que era preconizado na época. Esboçava-se o início da era do gigantismo, mas que não chegou a se consolidar. E ultrapassar recordes de peso, inclusive peso ao nascer, passa a ser uma obsessão. Então, o nascimento de animais com um biotipo muito grande era, como eu posso dizer, era preconizado na época. Então, só depois a gente vai entender que
que essa característica de tamanho, de porte, não era uma característica que seria economicamente viável. E quem sofreu bastante também foram as fêmeas para parir esses indivíduos muito pesados. A fase 4 então, que no início da década dos anos de 90, identificar animais que melhor contribuem a um só tempo a características reprodutivas de crescimento, maturidade sexual e acabamento. Então, eles começam a entender que os animais de grande porte, aqueles animais muito longilíneos, a reprodução deles era afetada tanto na maturidade sexual das fêmeas, que as fêmeas eram mais tardias, quanto no acabamento de carcaça desses animais. E quanto maior o animal, mais tempo ele vai demandar para o seu acabamento de carcaça, e a gente percebe que hoje em dia a gente preconiza exatamente o oposto a isso. A gente quer indivíduos com maturidade sexual mais precoces, tanto para a maturidade sexual quanto para acabamento de carcaça. Então, as características econômicas, elas começam no início da década de 90 ser levadas em consideração. E aí a gente começa um novo conceito de seleção desses animais. As raças ebuínas, elas já são consolidadas e bem fixadas, o que pareceu justificar, em boa parte, colocar aspectos raciais em segundo plano. Então, a gente já tinha as raças muito bem definidas, então agora a gente começa a selecionar por características produtivas. Alguns setores mais tradicionais, que são aqueles produtores que preconizam a raça dos animais, aqueles raçadores, eles tiveram algum preconceito com relação a essa fase, a começar a selecionar por características produtivas, uma vez que a gente vai selecionando para algumas características produtivas e a gente vai perdendo um pouco as características de raça, mas o que a fase 4 da busca da eficiência e o equilíbrio, ela preconizava na época, que foi no início da década de 90. O ambiente nessa época, o peso e o ganho de peso, eles ainda eram de forma mais equilibrada, mas continuavam em primeiro plano. Então, características econômicas começaram a aparecer. Discussões sobre pesos excessivos, principalmente nas fêmeas, elas começam a rondar. Será que é viável a gente ter fêmeas tão pesadas? Começa a ser discutido e o mundo começa a discutir o impacto ambiental. E aí começa uma nova fase com relação à associação de utilização dos recursos naturais no início da década de 90. E aí a gente chega à última fase, que é a fase 5, e que é a fase atual, é o que a gente vive hoje em dia, que o conceito dessa fase, então, é identificar os animais que apresentem a melhor harmonia nas características econômicas de interesse, inseridas em um plano de maior relação entre outras atividades. Então, nessa fase, a gente começa a identificar que a harmonia dessas características, tanto raciais e de interesse econômicas, devem ser levadas em consideração, que é o nosso cenário de seleção atual. O ambiente dessa fase, então, a globalização, ela se torna compulsória e a redução dos custos para a produção com a competitividade internacional, ela começa a ser um fator preponderante nessa fase. Os mercados se tornam mais exigentes com relação à segurança alimentar e de rastreabilidade, e as exportações de carne bovina brasileira começam a firmar no cenário mundial, que é esse cenário que a gente está atualmente. Então, o ambiente ainda, o mercado ele se torna mais formal para o público, mais exigente, cada vez com menos tempo disponível. Acirra-se a disputa por mercados entre outros produtos como setores mais organizados, como a suinocultura e a vinocultura. O que ele quer dizer com isso? O setor que a gente tem de produção de carne de aves e de suíno hoje, eles são muito controlados, são muito organizados. A gente tem uma eficiência alimentar e um melhoramento genético das aves e do suíno muito além do que a gente tem nos bovinos. Então,
é uma disputa que tem de mercado entre o setor do consumo de carne bovina e o de consumo de carne de aves e suínos. Então, a produção de carne ela precisa entender esse mercado e se tornar competitiva a esses mercados. E esse ambiente ele determina o fim da seleção pela seleção e põe um novo padrão que é o de seleção pela produtividade, que é o cenário que a gente tem atual. Então, a gente passa, então, a enxergar, a construir critérios de seleção baseados na funcionalidade e na produção desses animais. Então, os animais eles precisam ser longevos produtivamente e precisam responder a uma produção de forma econômica. Então, a gente vai parar de selecionar aqueles animais por características que não são produtivas, como tamanho de orelha e essas características mais sub essas características mais menos importantes, a produção excessiva também, a gente tem aí especificando nessa foto, aquela produção excessiva de musculatura, a gente viu que a viabilidade dessa produção e a qualidade dessa carne não é viável, então a gente percebe que não é esse excesso de produção não é viável economicamente, então a gente começa a identificar que a gente precisa ter um equilíbrio aí entre a funcionalidade e a produção, levando em consideração os setores econômicos. Então, começa a seleção, ela significa escolha, então a gente precisa saber o que, que a gente vai produzir, se a gente vai produzir carne, se a gente vai produzir leite, se a gente vai produzir bezerro, de que forma que a gente vai produzir, a gente precisa fazer todas essas perguntas, é preciso fazer antes que a seleção ela seja previamente identificada. Então, qual a intensidade de seleção? Eu vou querer produzir o ano inteiro, eu vou ter estações de produção, por quanto tempo eu vou produzir isso. Então, são perguntas que devem ser feitas antes para a gente poder se prevenir com relação à escolha de animais, a escolha de sistemas de produção e sempre adequando o animal a seu sistema de produção. E aí a gente tem a seleção individual pelo animal, através do desempenho próprio do animal. Então, a gente pode selecionar um indivíduo hoje em dia por conta do seu próprio ganho de peso, por conta da sua própria produção de leite nos animais, nos ebuínos leiteiros. Então, a gente tem essa seleção por animal e a gente tem também a seleção por critérios, que são os critérios visuais, que a gente, hoje em dia, a gente consegue identificar qual é o melhor padrão de produção de morfologia animal. Através do pedigree desses animais, a gente sabe que a genética ela tem um papel importantíssimo para a seleção de indivíduos, deve ser levado em consideração, e através também da progênie. Acho que a progênie é uma forma que a gente tem de comprovar se aquelas características expressadas no reprodutor ou numa matriz, ela consegue ser repassada para a sua progênie, que é o ponto mais importante. A gente precisa dessa transmissão de características. Então, são 3 critérios: o visual, o pedigree, o, o de progênie e o individual de animal, se a gente conseguir poder fazer essa seleção.